É muito bom estar aqui, é muito bom participar com você desse momento de culto, desse momento de louvor, adoração e meditação na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça entender a sua mensagem que será exposta nesse momento. Esse é o desejo do meu coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido e amantíssimo Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que traz vida a cada um de nós, é o Deus que olha a humanidade com compaixão, com carinho e com o desejo de nos ajudar em nossas dificuldades. Passamos momentos difíceis, Senhor, mas cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor é o nosso Deus, independente da situação que venhamos a enfrentar. Muito obrigado por essa confiança que o Senhor traz ao nosso coração. E nesse momento, eu oro para que o Senhor interprete a Tua palavra ao coração de cada ouvinte nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, fale profundamente através do Teu Santo Espírito aos nossos corações e às nossas mentes. Oro assim, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus queridos, nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 7. Abra sua Bíblia e fique com a Bíblia aberta. Nós iremos fazer uma exposição desse texto, versículo a versículo. E eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, não fechasse a sua Bíblia, que a gente vai falando o versículo, a gente vai comentando sobre ele e vai trazendo algumas lições para as nossas vidas hoje. De forma introdutória, nós gostaríamos de dizer que Jesus ele sai de uma cidade chamada Cafarnaum e se dirige a uma pequena aldeia, né? Algumas Bíblias falam cidade de Naim, mas alguns escritores, historiadores entendem que era uma pequena aldeia, uma cidade bem pequenininha. E é cerca de Cafarnaum até Naim, você tem aí cerca de 38 a 40 quilômetros de distância. Jesus ele vem de uma cura, a cura do servo do centurião, em Cafarnaum, e agora esse servo estava muito doente, e Jesus não chega nem à casa do centurião, e esse servo é curado. Agora Jesus continua numa progressão, chegando a Naim, para então encontrar com um cortejo fúnebre, e aí realizar mais um milagre. Bom, o texto, ele começa nos dizendo o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte foi ele à cidade de Naim, e com ele iam muitos discípulos e uma grande multidão. Esse primeiro versículo nos mostra algumas coisas interessantes. O ministério de Jesus era o ministério terreno de Jesus era um ministério que tinha uma certa urgência de acontecer. Ele precisava acontecer porque ele tinha prazo de validade. E quando eu falo isso, eu falo do ministério terreno com a presença de Jesus fisicamente. Ele tinha urgência, ele não poderia ficar parado numa cidade à espera ou ficar descansando muito, porque ele precisava caminhar pelas cidades. Era um ministério itinerante, não era um ministério mais estático como nós vemos hoje, era um ministério itinerante, onde a igreja, que foi falado aqui na EBD, a igreja era uma igreja que se movimentava, era uma igreja que ia ao encontro das pessoas, a igreja estava com Jesus, Jesus e seus discípulos, e essa grande multidão que o acompanhava, era a igreja do momento. Então, esse ministério ele tinha uma certa urgência, ele precisava acontecer o mais rápido possível. Por isso, Jesus ele cura o servo do centurião,
e ele, em seguida, caminha seus 38, 40 quilômetros, chega a Naim. Então, esse ministério ele não poderia parar, esse ministério ele tinha esse tempo de validade. O ministério de Jesus, a segunda coisa que eu vejo nesse versículo é que o ministério de Jesus atraía muitas pessoas para andarem com ele. E isso me mostra algo curioso. O ministério de Jesus era tão eficiente, tão maravilhoso, claro, estamos falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem a palavra viva, a palavra da vida, aquele que é a própria vida. Ele atraía as pessoas por onde ele andava. Então era algo diferente. Existiam na época de Jesus sinagogas, existiam profetas, existiam sacerdotes, existiam mestres na época de Jesus que as pessoas não iam atrás como iam atrás de Jesus, porque a palavra de Jesus era uma palavra viva, eficaz. Era uma palavra não somente teórica, mas era uma palavra que era demonstrado na prática. Jesus praticava aquilo que ele falava. Portanto, as pessoas davam crédito à pregação de Jesus. E por onde ele andava, estavam com ele. Por isso, também era um ministério didático. Ou seja, Jesus ensinava com suas ações. Jesus não ensinava apenas com palavras. Claro que nós vemos muitas vezes Jesus sentado, e era uma prática dos mestres, sentar para ensinar. Jesus sentava, ensinava os seus discípulos, ensinava a multidão sobre os preceitos do reino de Deus, mas ele apenas não ensinava com as palavras, ele ensinava com suas ações. Os milagres que Jesus executava eram milagres que eram didáticos, eram para ensinar as pessoas sobre quem ele era de verdade. Porque muitos ainda tinham dúvidas de quem era Jesus. Apenas um profeta, mais um mestre em Israel. Mas os milagres mostravam a diferença que Cristo fazia na vida das pessoas. Os milagres de Jesus foram exatamente para mostrar que ele era o Filho de Deus. Diferente de tantos outros que apenas falavam, mas não praticavam aquilo que falavam. Então, desse pequeno versículo, algumas lições para as nossas vidas, a gente pode pensar que, no momento atual que nós vivemos, muitas pessoas estão morrendo, todos os dias ao nosso lado. Vemos essa crise na saúde e vemos as pessoas que amamos morrendo, pessoas conhecidas, pessoas que estavam no nosso convívio hoje, ontem e hoje já não mais estão. Por isso, eu entendo que assim como o ministério de Jesus tinha uma urgência de se pregar a palavra, de se mostrar os milagres, hoje também continuamos com essa urgência. A urgência de pregar a palavra de Deus, a urgência de levar às pessoas os milagres de Jesus, porque Jesus continua operando milagres ainda hoje. E temos certeza de que muitos milagres Jesus tem operado através da vida dos seus servos hoje em dia. Então é um ministério que não deixou de ser urgente. O ministério de Jesus foi urgente na sua época e continua sendo urgente em nossos dias. Nós precisamos, de forma prática, porque hoje temos a oportunidade de falar a algumas pessoas, amanhã poderemos não mais ter. Por isso, nós precisamos, com essa urgência, de pregar a palavra do nosso Senhor, de pregar Jesus, a vida, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que traz a salvação. E ainda que morramos nessa vida, teremos uma vida eterna com Deus nos céus. Precisamos proclamar isso com urgência, porque também o nosso ministério, o ministério da igreja hoje, é proclamar esse evangelho, porque também tem um prazo de validade. Jesus irá voltar, isso é fato. Ele voltará para levar a sua igreja. E quando Jesus voltar, findará o tempo que as pessoas podem aceitá-lo. E aí não haverá mais tempo. Aí haverá uma morte muito pior do que a morte física, uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Por isso, a igreja precisa continuar militante, continuar trabalhando, lutando, para que mais pessoas conheçam Jesus em suas vidas.
O versículo 12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui nós vemos claramente o encontro de duas multidões. A multidão que seguia Jesus era uma multidão que provavelmente estava alegre pela presença de Jesus. Essa multidão estava acompanhando Jesus desde Cafarnaum e viu a cura que Jesus tinha realizado naquele local. Uma multidão que estava feliz, estava acompanhando Jesus feliz, encontra com uma multidão triste. Uma multidão que estava sepultando um filho único de uma viúva. Irmãos, os mortos naquela época, eles eram sepultados fora da cidade, né? As cidades geralmente se reúnem no local, as casas eram no local, e aí Jesus na porta da cidade, a ideia aqui que teria um portal, né? Teria uma porta da cidade. Não, o fim das casas seria o fim da cidade, né? O portal da cidade ali. Então Jesus, ele encontra com as pessoas ali, saindo. E o texto ele vai dizer que era um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Em outra versão diz um jovem. E aí esse jovem, né, a gente pode pensar em uma pessoa aí geralmente de 14 a 20 anos, nessa faixa etária. Então, esse versículo vai nos mostrar algo interessante. A dor da perda do filho daquela viúva, que não é mencionado um nome. Aquela viúva, Lucas, apesar de ser um autor bem detalhista, um dos mais detalhistas, ou o mais detalhista, ele não menciona o nome da viúva, ele não menciona o nome do pai desse jovem que havia morrido, e não menciona o nome do jovem. Isso me faz entender algo importante, irmãos, porque quando o personagem principal dessa história não é a viúva, o personagem principal da história não é o marido da viúva e nem o filho, o defunto, que estava sendo levado para o enterro. O personagem principal dessa história é o Senhor Jesus. É Ele que produz vida àqueles que estão mortos. O personagem principal dessa história e que precisa ser mencionado nessa história é o Senhor Jesus. Só que aquela mulher, aquela viúva, ela tinha a sua dor aumentada. Por quê? Ela já havia perdido o seu marido, a Bíblia não menciona quanto tempo fazia isso, e agora ela perde o seu único filho. Então essa dor, ela é aumentada, não é uma dor da perda apenas de um familiar. Ainda estamos no mês da família, né? Então, é uma família que foi destroçada pela morte. Uma família que foi quebrada, que foi destruída pela morte. E nós sabemos muito bem que a mulher, na época de Jesus, era considerada praticamente quase nada. Uma viúva, e agora, sem ninguém, sem o seu filho, o filho daquela viúva representava ali a perda do amparo. O único amparo, o último amparo que aquela viúva poderia ter, seria do seu filho, que cresceria, que daria sustento a ela, que daria companhia a ela, que daria um pouco de alegria no seu viver. Agora esse filho é arrancado dela pela morte. Quantas e quantas pessoas hoje têm os seus familiares arrancados pela morte? Mas eu quero dizer a você que há esperança. Existe uma esperança, e essa esperança é o Senhor Jesus. Aquela mulher perde o seu filho. E também a gente vê nesse versículo uma coisa muito interessante, que existiu uma grande multidão por trás daquela mulher. A cidade praticamente inteira estava naquele cortejo. Isso faz a gente pensar sobre os nossos relacionamentos com as pessoas que temos à nossa volta. Geralmente, quando você vai num enterro onde tem muita gente, a ideia que passa é que aquela pessoa era muito querida. E muitas pessoas se importavam e se importam com os familiares que ficaram, e estão ali para trazer suas condolências, seu consolo.
aqueles que ficaram. Então, é interessante a gente pensar que aquela mulher também era uma mulher que tinha a alegria de poder ter um bom convívio com seus vizinhos, né? E muitas vezes a gente pensa que vizinho é vizinho, né? Mas o vizinho é aquela pessoa que muitas vezes vai te socorrer quando um parente não consegue. Muitas vezes nossos parentes estão longe de nós. E o vizinho é aquele amparo que nós temos quando o parente não pode chegar, quando há uma urgência. E quantos de nós já passamos por situações em que fomos socorridos, que fomos amparados e consolados pelos nossos vizinhos? Por isso, precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas. Precisamos fazer um círculo de amizade importante, porque um dia poderemos precisar dessas pessoas. Verso 13 nos diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus, ele percebe a dor daquela viúva, ele olha de longe, e o que me chama a atenção é que aquela viúva não corre ao encontro de Jesus, como em outros relatos bíblicos, e toca em Jesus, ou pede: Jesus, cura o meu filho, ressuscita o meu filho, Jesus, por favor, me ajuda, porque eu estou em aflição. Não. A atitude de Jesus para com aquela viúva é uma atitude voluntária, é uma atitude desprendida de um pedido formal do outro lado. É uma atitude que parte do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem íntima, o texto vai dizer que é íntima compaixão. Ele vê a dor daquela viúva, ele tem empatia, ele se coloca no lugar daquela viúva, que já havia perdido o seu marido e agora também o seu filho. Ele se importa com a dor daquela viúva. E aí, irmãos, compaixão significa um sentimento piedoso de simpatia pela tragédia de uma outra pessoa, com o desejo de diminuir aquilo que estava acontecendo, a causa do sofrimento. Isso é compaixão. Jesus, ele não apenas olhou para aquela mulher. Jesus poderia olhar para aquela mulher e deixar o cortejo passar. Não, mas ele se importou até o ponto que ele teve empatia, que ele foi até aquela mulher. Um olhar diferente, um olhar de compaixão, um olhar amoroso. E como eu falei, tudo nasce de um sentimento espontâneo de Jesus. Não foi pedido, não exigiu fé daquela mulher. Jesus, ele tem compaixão dos órfãos e das viúvas. A gente vai ver em outros textos bíblicos que falam que Deus sempre coloca os órfãos e as viúvas como aquele grupo de pessoas que precisam ser ajudados, porque estão desamparados pela sua família. E aí Jesus chega àquela mulher e dá uma palavra de consolo: não chores. Alguma aplicação desse versículo para nossas vidas será que nós temos hoje, eu e você, temos nos importado com a dor das pessoas? Mas esse importar com a dor das pessoas é no sentido de ter compaixão, de tentar ajudar, de tentar minorar essa dor, diminuir essa dor. Será que nós estamos olhando para as pessoas da mesma maneira que Jesus olhou para aquela viúva? Da mesma maneira de poder ajudar, de poder consolar, de poder dar um ouvido, emprestar o seu ouvido. Muitas vezes isso é fundamental na vida de uma pessoa. Emprestar um ouvido, consolo, conforto, carinho, dizer: eu estou aqui. E é interessante que esse não chore aí é muito forte, né? Quando Jesus ele chega para aquela mulher e diz: não chore, ele fala isso porque ele poderia ajudar na causa da dor. Ele poderia solucionar a causa da dor que estava fazendo aquela mulher chorar. Então, só diga não chore para alguém se você puder ajudar na causa daquela dor, daquilo que está trazendo a dor para aquela pessoa.
Muitas vezes a gente vai no enterro e a gente fala, não chore. Não. Aqui a situação é um pouco diferente. Por quê? Quando a pessoa perde um ente querido, ela chora, é normal, é natural do ser humano. Todos nós passamos por isso. O choro é algo natural. Tanto é que na morte de Lázaro, Jesus chorou. Jesus colocou a sua emoção ali pela morte do seu amigo. Nesse contexto, Jesus fala, não chore, porque ele está dizendo assim, ó, fica tranquila, eu vou te ajudar. Eu vou resolver a questão. Então, não chore. Por isso Jesus ele faz essa exclamação, né? Ele dá esse consolo. Versículo 14 diz assim, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam, pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Maravilhoso, né? Jesus, ele se aproxima daquele esquife, né? Muitos podem ter a ideia de que seria um caixão, mas nós entendemos que naquele momento não existia um caixão como nós temos hoje, mas sim o tipo de uma maca, e os defuntos eram enrolados em lençóis e levados em cima de uma maca, de uma padiola, para o local do sepultamento. Então, a ideia que quando a Bíblia fala esquife, é essa ideia que tem que vir à nossa mente. Então, Jesus ele se aproxima daquela situação de morte, do morto, para resolver o problema. E a Bíblia fala que Jesus toca o esquife. Aqui é um problema muito grande. E talvez por conta disso, aquele cortejo parou. Aquelas pessoas que estavam levando o defunto parou. Por quê? Era um ato de contaminação. A Bíblia nos diz em Números 19, 11, que aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Então, aquele que tocasse um cadáver estaria imundo por 7 dias e teria que se purificar durante esses 7 dias. Por isso, quando Jesus ele chega próximo ali ao morto e vai tocar aquele morto, logo o cortejo ele para. Porque o que ele vai fazer? Ele não sabe que vai se tornar imundo. Aí eu entendo algo interessante, irmãos. Muitas vezes, para nós ajudarmos as pessoas, nós precisamos romper barreiras, e essas barreiras que se levantam é o próprio julgamento de cada pessoa. Muitas vezes nós vamos ser julgados pelas pessoas por estar fazendo algo que não é socialmente correto, né, ou mais correto. Muitas vezes, como nós ouvimos aqui pela manhã, na EBD, muitas vezes nós vamos ser criticados pelas pessoas, porque somos diferentes, somos tratados muitas vezes como loucos. Jesus ali, com aquele ato, ele estava mostrando para as pessoas o seguinte, não importa o que vocês vão pensar, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Muitas vezes, para ajudar as pessoas, nós vamos passar por situações que outras pessoas, ao verem, vão nos julgar, vão nos condenar, ou vão dizer, você não poderia fazer isso, você não poderia fazer aquilo. Mas cabe a nós pedirmos sabedoria a Deus para realizarmos a obra de Deus da maneira que deve ser realizada. Há um tempo atrás eu ouvi a história de alguém que foi evangelizar uma senhora que era mendiga, né? Estava mendigando, e aí um senhor, um pastor, ele foi evangelizar e essa senhora estava embaixo de uma ponte. E ali ele parou, conversou com ela, evangelizou. E alguns tempos depois, ele encontrou essa mulher bem vestida e contando o seu testemunho, dizendo, pastor, aquela vez que o senhor me evangelizou debaixo daquele viaduto, eu entendi a mensagem, eu reconheci Jesus Cristo na minha vida e hoje eu sou uma serva de Deus transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, muita gente, ao passar por baixo daquele viaduto, poderia ter julgado aquele homem. Poderia ter dito para ele, olha o que ele está fazendo. O que aquela pessoa está fazendo, conversando com a mulher embaixo de um viaduto.
Eu sei que são situações complicadas, complexas, mas o que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes quando Deus toca profundo em nossos corações, nós precisamos romper algumas barreiras que para muitos seria até loucura. Também quero deixar bem claro que não estou estimulando ninguém a fazer loucuras, tá, irmãos? Mas pedir sabedoria a Deus para lidar com as situações, para fazer a obra de Deus. Jesus ali, ele não se importou com que as pessoas iriam falar a respeito dele. Ele simplesmente foi e fez o que estava determinado para fazer, o que ele entendeu que seria movido de compaixão, o que ele teria que fazer em favor daquela viúva. O verso de número 15 vai nos dizer o seguinte: e o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Um restabelecimento total, um restabelecimento do físico, ele se assentou, e da mente, ele começou a falar, né? Coordenou as suas palavras. O milagre de Jesus foi um milagre completo, não foi um milagre pela metade. E interessante que ele fala que entregou, né? Provavelmente, e aqui a gente coloca provavelmente, Jesus ele pega esse jovem e conduz até a sua mãe. Né? Pega pela sua mão e conduz até a sua mãe, provavelmente. A Bíblia não é clara em dizer, mas esse termo, entregou a sua mãe, dá a ideia de que ele levou até a sua mãe, ou seja, para diminuir a sua dor e disse, olha, está aqui o seu filho restabelecido. Jesus é aquele que restabelece aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido, aquilo que estava morto com a ordem de Cristo, tem que voltar à vida. Ao sermos, e algo que a gente precisa pensar, irmãos, para hoje, para nossas vidas, ao sermos ressuscitados por Cristo, nós devemos nos levantar. Mas não apenas levantar, nós precisamos falar daquilo que Cristo fez por nós. Então, mas irmão Leonardo, eu não tive morto. Sim, estava. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. E Cristo nos ressuscitou, nos resgatou da morte, do pecado, da injustiça, nos tornou justo, nos justificou. Então, agora que somos justificados, precisamos fazer a diferença. Precisamos levantar. Eu e você precisamos levantar. E precisamos mostrar ao mundo o que Cristo fez por nós. Como se deu a sua ressurreição. Cada um de nós teve uma ressurreição de maneira diferente. Eu tive a minha e tenho a minha experiência. Cada irmão teve a sua experiência com Cristo. E talvez você possa pensar assim, mas como falar de Jesus se eu não conheço muito bem a Bíblia? A sua experiência de vida já é um grande começo. A sua experiência de vida já vai fazer diferença quando contada com fé, com convicção, com a certeza do que Cristo fez por você. A sua experiência de vida já vai abrir caminho para que outras pessoas possam também ser ressuscitadas, assim como eu e você fomos um dia. Versículo 16 diz assim: de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A palavra temor aí, ela traz a ideia de assombro, espanto, admiração. Não é medo. Em alguns outros contextos, essa palavra traz a ideia de medo, de terror. Aqui não. Aqui ela traz a ideia de assombro, espanto. As pessoas ficaram assombradas, espantadas, porque não era algo comum ver um morto se levantar. No Novo Testamento, nós vemos isso por 3 vezes apenas. Você tem a ressurreição da filha de Jairo, você tem a ressurreição de Lázaro, e você tem essa que nós estamos vendo aqui, do jovem filho da viúva de Naim. Então era algo que não era muito comum acontecer. E quando as pessoas se deparavam com uma ressurreição, elas ficavam assombradas, espantadas, admiradas. E aí, através desse temor, eles começaram a glorificar, dar glória a Deus, adorar a Deus e dizer, graças a Deus, Deus ele olha para nós
com misericórdia, com benevolência, com consideração. Deus, ele olhou para nós, assim como Deus olhou para o povo que estava lá no Egito e teve piedade, teve compaixão daquele povo e retirou aquele povo da escravidão que estava sob o jugo do Egito. Aqui também a ideia é a mesma. Deus, ele olha, Deus visitou o seu povo, Deus olhou para o seu povo com compaixão, com misericórdia. Eles estavam maravilhados com aquela ressurreição. Essa palavra, um grande profeta, está no sentido também de mais um enviado de Deus, mais um ensinador, mais um operador de milagres, como foi Elias, como foi tantos outros. Mas nós precisamos entender que para nós, Jesus não é apenas mais um grande profeta que se levantou, mas Jesus é aquele que se levantou para trazer vida, e vida em abundância, e vida eterna. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Ele não é apenas mais um profeta que passou, que morreu e está sepultado. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e está no céu com Deus. E voltará uma segunda vez para levar a sua igreja, para levar aqueles que creram, para levar aqueles que foram ressuscitados pela palavra do seu poder. Jesus é esse, não apenas mais um profeta. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Versículo 17 diz assim: e correu dele essa fama por toda a Judéia, por toda a terra e circunvizinhança. Então o milagre foi tão profundo, foi tão extraordinário de se ver, que a fama de Jesus começa a correr. As pessoas começam a comentar sobre algo extraordinário, sobre um profeta que não era um profeta comum, mas um profeta que ressuscitava mortos. Um profeta que trazia vida àquele que estava morto. Então era alguém diferente, era alguém diferenciado. E a fama de Cristo, ou seja, Jesus Cristo foi pregado por toda a Judéia e circunvizinhança. Isso traz para nós uma implicação tremenda. Jesus, para nós, é aquele que precisa, hoje nós precisamos espalhar a fama de Cristo por Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ide por todo mundo, como diz Mateus, pregar o evangelho a toda criatura. Na verdade, está registrado no evangelho de Mateus, mas quem disse foi o próprio Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A fama de Jesus precisa ser espalhada nos 4 cantos da terra. Nós, como igreja, precisamos mostrar esse Cristo que ressuscita mortos, que traz esperança de volta à vida, que restabelece aquilo que você perdeu. Talvez você tenha perdido um ente querido, mas talvez você tenha perdido outras coisas. Talvez você tenha perdido a esperança de viver. Talvez você tenha perdido até mesmo um bem material, porque para muitas pessoas um bem material perdido é quase o pior do que a morte, né? Faz lembrar um tempo atrás que eu vi alguém dizendo que tinha perdido um celular. Pronto, acabou a minha vida, perdi o meu celular. Então, para algumas pessoas parece até brincadeira isso, mas é uma verdade. Para algumas pessoas, um bem perdido é quase que uma vida perdida. Então, eu não sei o que você tem perdido, mas o que eu quero te trazer nessa manhã é que Deus pode te restituir. Jesus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. E não somente fisicamente, não somente Jesus pode continuar operando, e Ele pode continuar operando milagres hoje, eu creio. Cristo pode ressuscitar mortos hoje, eu creio. Eu creio nisso. Você crê nisso? Cristo pode fazer o que Ele quer, independente, como nós vimos aqui, independente até da nossa vontade. Muita gente pensa assim, não, se eu tiver fé, Deus vai fazer. Aquela viúva não teve fé. Aquela viúva nem prestou atenção em Jesus, mas Jesus fez. Por quê? Se nós entendermos que nós precisamos de algo para fazer
a mão de Deus se mover a nosso favor, nós tiramos a soberania de Deus. E Deus é soberano. Jesus, ele é soberano para fazer o que ele quer, quando quer, da maneira que ele quer. Precisamos entender isso. Mas é claro que, de maneira nenhuma, eu quero dizer que a gente não precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar naquilo que ele pode fazer. Nós precisamos pedir com confiança, entendendo que ele pode fazer. E se ele não quiser fazer, ele continua sendo Deus para fazer ou deixar de fazer. Finalmente, nós queremos deixar o versículo de Mateus 24, 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A fama de Jesus precisa ser espalhada aos quatro cantos da terra. E então virá o fim. Jesus está sempre pronto a restaurar as pessoas, para que nós, quando restaurados, possamos nos levantar e pregar esse evangelho e mostrar os milagres que Jesus ainda opera através da nossa vida. Porque o fato de eu e você sermos alcançados pela glória de Deus, pela sua graça, é um milagre. Deus abençoe a sua vida.